Meu amigo, você sabe quais são os melhores alimentos para realmente limpar as suas artérias? Eu estou falando daquele acúmulo de placas que vão entupindo os vasos sanguíneos, chamado aterosclerose. Tem algumas descobertas novas sobre isso, que podem mudar o jeito que você pensa e pode fazer com que você aplique essas ideias para solucionar muitos problemas de saúde. E como o bloqueio das artérias é o maior causador da perda de rigidez na hora H, e em casos graves ainda pode levar a infarto do coração, que é o maior causador de mortes, você vai ver que vale a pena prestar atenção nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Sou urologista formado pela USP. E o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixe aqui o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. Agora vamos para o vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante e que pode ser a chave para você blindar a sua saúde. Será que existem mesmo alimentos que fazem uma limpeza pesada nas suas artérias e nas suas veias? Bem, muitos homens nem imaginam, mas aqueles entupimentos que tem nos nossos vasos, as famosas placas de gordura, não apenas aumentam o risco de infarto e derrame, eles também muitas vezes são a principal causa de falhas na hora H. E o meu objetivo aqui é te informar como dar o primeiro passo para evitar que problemas que muitos homens só descobrem quando já perderam a rigidez e a confiança aconteçam com você. Agora, antes de falar dos alimentos e das possíveis soluções, eu quero primeiro que você entenda o que é esse problema. O depósito de gordura nos vasos sanguíneos, conhecido como aterosclerose, é um processo que tem vários fatores envolvidos, questões genéticas, questões relacionadas aos seus hábitos de vida como um todo. Então, sujeitos que são sedentários, que fumam, sujeitos que muitas vezes estão acima do peso, eles têm uma chance muito maior de desenvolver as placas de ateromas, essas placas de gorduras. Porque esse é um processo que é crônico, que ele vai se depositando, vai acontecendo ao longo de anos. São os radicais livres que vão machucando a parede interna das artérias, dos vasos sanguíneos, chamadas de endotélio, e aí gera-se uma inflamação, essa inflamação vai, muitas vezes, para quem tem uma tendência, formando essas placas de gordura. Então veja, combater a formação de placas é combater o seu estilo de vida como um todo. E agora entrando aqui num pequeno disclaimer. Os alimentos, a nossa dieta, ela é muito importante como fonte de nutrientes e também fonte desses radicais livres. Então, de uma maneira geral, você ter uma dieta saudável é uma base para uma boa saúde cardiovascular. Agora, a grande verdade é que uma vez que essas placas já estejam sedimentadas, não existe nenhum alimento que 100% vai dissolver essa placa, meus amigos. O que você pode fazer é prevenir que elas cresçam e progridam. Então, o nosso foco aqui principal deve ser na prevenção. Portanto, eu vou falar sobre alimentos que previnem a formação das placas no primeiro momento. E daí, uma vez que elas já estão feitas, já estão sedimentadas, o importante é que elas não aumentem. Mas até hoje não é possível você desentupir as artérias do pau, porque elas são muito pequenas. No coração, se você tem um depósito de gordura que vai entupindo a artéria coronária, você pode colocar um stent, que é uma mola, que vai lá e vai desentupir aquela artéria. Mas no pau, por serem artérias muito pequenas, com um diâmetro inferior a 1 milímetro, hoje não existe ali nenhuma técnica capaz de desentupir o estrago que já foi feito. E aí, quando a gente fala em alimentos para prevenir a formação de placas, eu queria alertar vocês a 3 classes de alimentos. Começando com as gorduras de boa qualidade, ou as gorduras protetoras. Então veja, num vaso sanguíneo, a gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Geralmente o colesterol bom é o chamado colesterol de alta densidade. Por ele ser mais denso, por ter uma maior quantidade de proteína nessa gordura, ela fica no meio do vaso. Já as gorduras de má qualidade são aquelas de baixa densidade. Então elas vão ficar circulando mais na periferia do vaso, mais próximo à parede. Por ter esse íntimo contato com a parede do vaso,
é mais fácil ela se depositar e se encarcerar ali ao longo da parede. Então, meus amigos, vocês têm que aumentar o consumo de gorduras boas que vão gerar a formação de um colesterol de melhor qualidade, colesterol bom. Lembrando então, para o abacate, que é rico em gorduras vegetais de boa qualidade, o azeite de oliva extra virgem. Veja que ambos têm um excelente papel no colesterol e na saúde vascular. Lembrando também dos peixes, tá? De preferência os peixes gordos que têm essa gordura de boa qualidade. Vou citar aqui alguns para vocês, como o salmão selvagem, a sardinha, a anchova e o bacalhau. E é claro que nessa gordura boa eles são uma fonte rica do ômega 3, rica também em anti-inflamatórios, que ajudam a evitar esse depósito de gordura. Além, é claro, das nozes e castanhas, como a castanha do Pará e a noz pecan, que são ricas em óleos de boa qualidade, ricos em magnésio e zinco, que ajudam na proteção do endotélio, que é aquela camada mais interna dos vasos sanguíneos. Entrando agora nos antioxidantes naturais, que são muito importantes para prevenir essa agressão dos radicais livres na camada dos vasos, que vão favorecer o depósito de gordura. Lembrando das sementes e fibras, como a chia e a linhaça, que tem esse efeito aí de proteção. E também as nossas frutas cítricas, frutas vermelhas, são ricos em antioxidantes, nas antocianinas, que protegem imensamente os vasos sanguíneos. Por fim, o último grupo de substâncias e alimentos são os vasodilatadores naturais. Se você favorece que as artérias fiquem mais relaxadas e mais dilatadas, isso tende a aumentar a pressão arterial no longo prazo e o atrito das substâncias circulantes com a parede, gerando menos lesões e uma menor tendência na formação dessas placas. Começando a falar de alguns vegetais essenciais que pertencem a esses vasodilatadores naturais, como as verduras escuras, o brócolis, tomate, berinjela e até mesmo a queridinha beterraba, que é rica em nitratos. Lembrando que os nitratos são verdadeiros precursores do óxido nítrico, que é um dos principais vasodilatadores naturais que tem no nosso corpo. Outros vasodilatadores, a gente tem o nosso alho, tem a cebola roxa, que vão melhorando a circulação, tendendo a baixar a pressão. E por fim, gente, a cúrcuma e a pimenta do reino e o chá verde, que também, além de ter vasodilatadores, também tem ali antioxidantes e anti-inflamatórios. Em resumo, meus amigos, cuidar da saúde cardiovascular é cuidar também da sua saúde sexual. Lembrando que a ereção é um fenômeno cardiovascular. Basicamente depende de uma boa entrada de sangue para que ele fique bem duro e você tenha uma vida sexual satisfatória. Então esses alimentos que eu falei podem te ajudar nesse quesito de manter os vasos bem dilatados e com pouca quantidade de gordura. Por isso eu quero te fazer um convite. Se você quer conhecer o meu treinamento online, que é o desafio Máquina de Prazer no Hora H de 21 dias, que já ajudou mais de 2.000 homens a recuperarem a potência, então clique aqui no link que está fixado no primeiro comentário e faça a sua matrícula. Se eventualmente as vagas já estiverem acabadas, porque as vagas são limitadas, então aproveite esse mesmo link para entrar na lista de espera da próxima turma. Gostou desse vídeo? Então já comenta aqui qual desses alimentos você já consome no seu dia a dia.